O diploma legal do Estatuto, Lei 10.741, de 1º de outubro de 83, ampara os idosos brasileiros nas mais diferentes aspectos da sua vida cotidiana. Destacando aqui, quero enfatizar, como destaquei lá, a importância da família assumir a sua responsabilidade. Porque, às vezes o pai, ou a mãe, ou o jovem, pega o vô e bota no asilo. Escreva o que eu estou te dizendo. No futuro, o teu filho vai fazer a mesma coisa com você. E o convívio com a família é uma coisa, o asilo é outra coisa. Ou mesmo uma casa-lar. O ideal mesmo é cada família assumir a sua responsabilidade, o idoso conviver com a família e ser tratado com amor, com carinho, com respeito, até porque às vezes é ele que mantém a família. É a sua aposentadoria, seja pequena ou grande, que mantém às vezes o pagamento até do ensino do neto e companhia limitada. Quero também lembrar que no plano internacional, a ONU, por meio da Resolução 46 de 91, adotou princípios em favor das pessoas idosas, encorajando os países membros a incorporarem os princípios na medida do possível, claro, e o Brasil é signatário deste documento. Apesar de todo o avanço na legislação, como eu dizia antes, ainda existem aspectos que podem ser melhorados, no sentido de garantir sua efetividade para lidar com as mudanças na pirâmide etária que irão transformar o que é hoje chamado minoria, no futuro, se Deus quiser, que seja a maioria. Eu quero mais que os idosos aumentem o número de anos-vida e passem cada vez mais, como eu dizia em São Paulo, a ser uma força política que quem sonhar em ser prefeito, governador, presidente, enfim, qualquer cargo eletivo, vai ter que apresentar política para os idosos. Mas, enfim, entre os aperfeiçoamentos está o desafio de definir a taxa etária para que essa etapa de vida, considerando as finalidades às quais a lei se propõe. O Estatuto, por exemplo, já em seu artigo 1º, define como idoso todo aquele que tiver idade igual ou superior a 60 anos. No entanto, há também no rol da legislação brasileira a previsão de algum direito específico para os idosos. Direito esses que exigem idade diferente, como a habitação para o recebimento do benefício de prestação continuada BPC. O BPC é o mais importante programa de garantia de renda destinado aos idosos, previsto na nossa Constituição e na própria LOAS. Já trabalhou com diferentes critérios de idade. Em 97, o limite era 70 anos. Em 98, passou para 67. E a partir de 2004, inspirado no próprio Estatuto, passou a ser 65, nos termos do artigo 34 do próprio Estatuto do Idoso. Esse benefício merece um olhar especial, porque, de acordo com o IPEA, alcançava em 2008 a quase totalidade dos idosos de baixa renda, convertendo-se, ao lado da aposentadoria rural, em uma das ferramentas mais cruciais para o amparo da nossa velhice empobrecida, pois a ele fazem jus os idosos que não possuem meio de prover a sua subsistência e nem tê-la provida. E lembro eu que foi a partir do Estatuto do Idoso que nós mudamos aquele conceito que só teria direito ao benefício quem não recebesse mais que 1/4, ou seja, que a renda per capita da família não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Mudamos o conceito. Com essa mudança, como eu dizia, milhares e milhares de pessoas passaram a ter direito a receber o salário mínimo. A quantidade de pessoas atendidas pelo BPC hoje já supera a 1,6 milhões de idosos. Para ter uma ideia da elevação do alcance desse benefício, registre-se que em 96 apenas 42 mil pessoas estavam cadastradas para recebê-lo. Isso foi, eu dizia em São Paulo, repito aqui, só por esse motivo nós poderíamos dizer que o Estatuto do Idoso é uma peça fundamental para a nossa velhice, principalmente para os mais pobres. O BBC é garantido constitucionalmente, tem caráter não contributivo e, como dissemos, ao lado da aposentadoria rural, propiciou uma elevação significativa na qualidade de vida do idoso brasileiro. Os rendimentos auferidos pelos idosos por meio do BBC e da aposentadoria movimentam a economia
da maioria dos municípios brasileiros. O IPEA calcula que esses dois fatores, BPC e aposentadoria rural, permitiram a redução dos índices de pobreza e indigência entre os mais idosos. Assim, em 2008, apenas 1,5% dos idosos brasileiros se encontravam em situação de indigência e 5,8% em situação de pobreza. Viviam com uma renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O IPEA também destaca que o BPC é um programa essencialmente urbano, o que evidencia a eficácia da aposentadoria rural para amparar os idosos que moram no campo. Essa queda, senhora presidenta, da indigência e da pobreza entre os idosos, alcançada pelo Brasil nos últimos anos, também está relacionada aos ganhos reais obtidos pelo salário mínimo, aos quais estão vinculados tanto o BPC quanto a Previdência Rural. Ainda de acordo com o IPEA, em 2008, apenas 10,8% dos idosos de 65 anos ou mais não contavam com a proteção previdenciária ou assistencial. Ou seja, 89,2% dos idosos brasileiros recebiam benefícios da Seguridade Social, sejam aposentadorias, sejam pelo BPC. Considerando que naquele ano 3,5% dos idosos ainda estavam em atividade no mercado de trabalho e eram contribuintes da Previdência Social, a cobertura direta desse segmento, com esses dados, chega a 93%. A indireta, quando se inclui idosos cônjuges, são beneficiários, superava 97%, o que significa praticamente a universalização da cobertura dessa faixa tão importante da população. Se do ponto de vista financeiro, esses programas conseguem proteger hoje essa população, há que se pensar em outras questões relevantes, mas não resolvidas suficientemente por tais benefícios. Aí entraria a questão da saúde, da educação, da moradia. Um desses aspectos é a quantidade maior de pessoas a demandar cuidados em diferentes níveis, inclusive aqueles destinados a quem se torna dependente de ajuda para tarefas elementares. Nesses termos, cabe ao país investir na formação de cuidadores. Precisamos de mais cuidadores, geriatras, fisioterapeutas e outros profissionais que se dedicam ao atendimento dos idosos. A demanda por esses profissionais vai aumentar consideravelmente nos próximos anos. Também é importante ressaltar, senhor presidente, senhora presidenta, a necessidade de que seja cumprida em toda a sua essência a Lei da Sensibilidade, número 10.098 de 2000, destinada a garantir condições para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam exercer inteiramente seu direito de ir e vir. Outro campo que carece atenção é o enfrentamento dos índices ainda do analfabetismo entre os idosos. Dados do IPEA, senhora presidente, mostram que em 2008, mais de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos não sabiam nem ler nem escrever. É necessário, pois, elevar a oferta de cursos de alfabetização para esse segmento. Os idosos contam hoje, portanto, com garantias legais avançadas que necessitam ser efetivadas, especialmente nas questões relacionadas à sensibilidade e à renda. Conto com benefícios que protegem o setor da mais baixa renda, mas cuja eficácia depende dos ganhos reais do salário mínimo aos que estão vinculados, e aqueles que ganham um pouco mais que o salário mínimo não estão tendo reajustes decentes. Temos carência nas áreas de educação e na oferta de atividades lúdicas, bem como desponta a necessidade da formação de profissionais capazes de acolher os idosos nos casos de incapacidade e dependência em diferentes níveis. Temos que avançar também no turismo e, repito aqui, na distribuição de renda. Porque se prevalecer a tese de alguns que os aposentados e pensionistas devem ganhar somente um salário mínimo, a Perfeitamente, do senador. Estado... Vossa Excelência pode concluir seu belo pronunciamento. Tá bom. A responsabilidade do Estado vai aumentar e muito. Como vão pagar um plano de saúde? Se, sei lá, os 40 milhões de idosos do futuro, todos ganharem um salário mínimo. Vai tudo para o SUS.
E hoje, aqueles que ganham 3, 4, 5, 6, 7 salários, que são muito poucos, mas eles conseguem pagar um plano mínimo. Os planos decolam no valor e a aposentadoria despenca, o Estado se prepare para assumir a responsabilidade em todos os níveis de todos os idosos. E daí a vaca vai para o brejo e nós estamos sabendo como é que isso termina. Não vai haver atendimento decente para os idosos. E termino, senhora presidente, dizendo que algo que eu tenho, uma frase que eu tenho usado muito, fizemos muito nesse país, por diversos setores, inclusive para os idosos, mas ainda temos muito o que fazer. Enquanto isso não é feito, eu termino afirmando que, infelizmente, o Brasil ainda não está preparado, apesar, eu digo, pela importância de uma legislação avançada para atender os nossos idosos. Era isso, senhora presidenta, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Considere na íntegra, já que eu sintetizei um pouco do meu pronunciamento. Obrigado, presidenta.